para você que está nessa área de desenvolvimento de software DevOps, SRE. Eu tenho certeza absoluta que você já ouviu falar em algum momento sobre o Azure DevOps, mas você sabe o que é essa ferramenta, como é que ela funciona, como é que ela pode te ajudar, todas as funcionalidades que ela tem, quanto custa para usar? Ainda não? Então fica comigo nesse vídeo que a gente vai começar a falar um pouquinho mais sobre essa ferramenta no vídeo de hoje, beleza? E aí pessoal, tudo certo? Meu nome é Arruda e estamos aqui hoje para mais um vídeo no canal e hoje falando um pouquinho sobre Azure DevOps, né? Recentemente teve aqui no canal já duas séries importantes, que foi a GitHub Mão na Massa, onde eu mostrei aqui, foi um curso, né, digamos assim, de GitHub, mostrando todas as principais funcionalidades, como funciona, como você vai poder usar essa ferramenta no seu dia a dia, e também uma série chamada Git Mão na Massa, que é na mesma pegada, os principais comandos ali, para que você possa usar no dia a dia essas ferramentas, né, essas plataformas de desenvolvimento. E assim, esses dois cursos eles não terminaram, tá? Eu fiz uma base inicial e durante o ano a gente vai atualizando aos poucos. E agora é hora da gente iniciar a série também de Azure DevOps, né? Eu falo sobre Azure DevOps aqui há muitos anos, tem muito conteúdo aqui no canal, mas eu acho que chegou a hora da gente atualizar um pouco. Então vamos fazer um Azure DevOps na massa? O que vocês acham? Eu acho que a ideia é interessante para a gente atualizar todo mundo também aqui, quem estiver começando agora, também pegar sempre um conteúdo fresquinho e recente. Então, se você quer acompanhar essa série, quer aprender mais sobre Azure DevOps, além dos outros conteúdos que eu trago aqui também, não deixa de deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever no canal para ficar aí sempre atento aos novos vídeos, aos novos conteúdos que eu trago aqui. Também não esquece de clicar o sininho para você ser notificado de todos os vídeos que vão entrar aqui no canal, seja de Azure DevOps, seja de GitHub, de Git ou qualquer outro tema, e aí você escolhe se você quer assistir ou não, beleza? Então vamos para aquilo que realmente nos interessa, né? O que é esse negócio chamado Azure DevOps? Bom, o Azure DevOps ele é uma ferramenta, uma stack, uma plataforma de DevOps da Microsoft, como você preferir chamar, porque eu já chamei de ferramenta, já chamei de stack, já chamei de plataforma e sempre alguém reclama. Então dessa vez, nessa edição, vamos falar todas elas. Você escolhe a definição que mais preferir para você, né? Que você achar que faz mais sentido. Mas para mim ele é uma plataforma, uma stack de DevOps muito completa que atende para a gente as principais necessidades do ambiente de desenvolvimento, desse nosso ciclo de vida do desenvolvimento de software. Tá? O Azure DevOps ele surgiu há muitos anos atrás, desde muito antes de eu pensar e cogitar em trabalhar com desenvolvimento de software, ou pensar e cogitar em trabalhar, né, em alguma coisa, com o Team Foundation Server. Né? Eu acho que até deve ter tido outro nome, eu que não me recordo, mas ele passou antes pelo SourceSafe, o SourceSafe veio o TFS, né? E o TFS ele nasceu com a ideia de modernizar o SourceSafe, né? Trazer um pouco mais de melhorias, aprimoramentos para a gente ter um controle de versão. E aí o TFS surgiu lá atrás com um protocolo chamado TFVC, ou Team Foundation Version Control, um protocolo próprio de gestão de controle de fontes centralizado, que você precisa estar conectado para poder trabalhar com esse controle de versão, ou seja, eu quero programar alguma coisa, preciso estar conectado no meu TFS. Esse protocolo ele existe até hoje, tá? Ninguém usa mais praticamente, mas ele existe até hoje dentro do Azure DevOps, tá? Mas voltando um pouquinho, TFS lá atrás nasceu com esse protocolo de controle de versão, foi evoluindo, em determinado momento entrou uma parte para a gente poder gerenciar demandas, foi evoluindo, entrou também a parte de build, ou melhor, nesse evoluindo, ele mudou de nome, chamou VSTS, né, Visual Studio Team Services, também teve foi a primeira versão ali disponível online via navegador, igual o Azure DevOps é hoje, né? Então, a partir desse momento, que eu não lembro o ano exato, a Microsoft tinha a versão que você podia instalar no seu servidor on-premises e também a versão hospedada em nuvem para você só consumir e usar. E aí, em determinado momento, nesse meio tempo, aí eu já estava mais envolvido na área, tá? A Microsoft comprou uma plataforma chamada InRelease. InRelease, eu acho que deu para você entender agora, né? Que é uma plataforma que tinha como intuito automatizar o deploy das aplicações feitas via TFS. Que no TFS a gente tinha um processo de build já, né, disponível ali. Eu esqueci de falar nessa nossa historinha, dessa linha histórica, mas a Microsoft tinha incluído um processo de build que eu confesso que eu achava muito chato, que era um arquivo XML gigante, bizonho de você mexer, sempre que eu precisava alterar um pipeline lá dentro era meio complexo, e eu trabalhei num cliente onde a gente tinha feito uma customização de um pipeline
que era gigante, para entender aquilo foi um negócio bem difícil. Enfim, e aí a Microsoft comprou essa plataforma, né, que eu falei em release, e aí ela trouxe isso para dentro do VSTS, melhorou isso, evoluiu e chegou ao ponto que nós estamos hoje. E aí, em determinado momento, um ponto recente ali por volta, se não me falha a memória, de 2018 a 2019, entre esse ano ali agora, eu não me lembro de cabeça, estou falando com vocês aqui de cabeça, não estou com o roteiro escrito, a Microsoft mudou o nome do VSTS para Azure DevOps, que é a versão aqui que nós temos evoluindo desde então a chegar ao ponto de hoje. Então, basicamente, o que é o Azure DevOps? É toda essa carga histórica, a evolução dessa plataforma do TFS até o que a gente tem hoje, e tem as principais funcionalidades aqui que eu acho que são o carro-chefe que todo time de desenvolvimento e DevOps precisa ter, que é controle de versão, gestão de demanda e pipeline de build e deploy. Tá? Então, hoje aqui a gente tem essas principais funções no TFS. Quando a gente está olhando para repositório, a gente tem ainda aquele repositório legadão que eu falei com vocês desde o começo de TFVC, que você precisa trabalhar com ele conectado, que ninguém mais usa, só usa se tiver um projeto muito legadão que ainda não migraram para o Git. E também a gente pode usar o próprio Git dentro do Azure DevOps, tá? E aqui não se confunda, não estou falando para você que você vai usar o GitHub junto com o Azure DevOps. Não, você pode, mas o cenário não é esse. Dentro do próprio GitHub, dentro do próprio Azure DevOps, você pode hospedar os seus repositórios Git e trabalhar da mesma forma que você já trabalha com outras ferramentas e plataformas de mercado, como por exemplo um GitLab, um Bitbucket ou o próprio GitHub, por exemplo, né, que também é da Microsoft. Então você hospeda os seus repositórios lá dentro e aí as pessoas desenvolvedoras do seu time podem ali criar suas branches, criar seus forks, seus commits e tudo mais usando repositórios Git, tá bom? Então aqui não tem muito segredo. O legal é que se você for olhar pelo nome Azure DevOps, você vai ficar pensando, será que isso só funciona no Azure? Não, é só o nome, tá? Porque a Microsoft deu o nome de Azure DevOps, porque fica hospedado na nuvem e tudo mais. Enfim, mas o Azure DevOps ele atende qualquer cenário, qualquer plataforma. Principalmente se a gente estiver falando agora do controle, como a gente está falando do controle de versão, do Git, ele vai rodar no seu Windows, no seu Linux, no seu Mac da mesma forma, porque você instala um CLI que é multiplataforma, vai rodar via terminal, que eu gosto bastante de usar as coisas via terminal, vai rodar via interface gráfica com diversas ferramentas que existem para Git com interface gráfica, VS Code, Git Tree, Git Kraken, o próprio GitHub Desktop, enfim, tem uma infinidade de ferramentas que te permitem trabalhar com repositórios Git também com interface gráfica, caso você não seja tão familiarizado ali com as questões do terminal. Lembrando, se quer aprender um pouco mais sobre o Git em si, dá uma olhadinha na série Git Mão na Massa que você vai conseguir dar os seus primeiros passos em Git, tá? E aí, seguindo, outra função que eu acho essencial e crucial que a gente tem no Azure DevOps hoje é a gestão de demandas, a gestão de backlogs, boards, como você preferir. Dentro do Azure DevOps a gente pode ter toda essa parte de gestão de tarefas de uma forma muito completinha, tá? Onde você pode criar seus backlogs, criar boards, criar sprints, criar uma hierarquia de tarefas, toda bem descrita ali, bonitinho, com toda a hierarquia de tarefa, backlog, PBI. Você pode seguir o modelo do Scrum, você pode seguir, por exemplo, também um Kanban, ou você pode usar um template mais basicão, que tem só algumas coisas, ou mesmo criar as suas próprias customizações de demandas, de modelos de demandas de como você vai trabalhar. E o legal é que toda essa parte de backlogs ela é muito customizável, é muito flexível, então você pode criar várias modificações para se adequar ao seu processo. Você pode chegar, por exemplo, você olha um formulário de uma task que a gente vai ver num outro vídeo, você fala, eu queria que tivesse um campo diferente. Posso fazer. Mas eu queria que quando eu fechasse o meu work item, o campo que eu criei ficasse read-only. Ok, também dá para fazer. Então a gente tem toda essa flexibilidade para poder trabalhar também com os boards, tá? É muito legal. E outra coisa que eu acho bem bacana que a gente pode citar já nesse ponto, por mais que a gente não vai mostrar os boards agora, é que ele se integra totalmente com a solução inteira. Então, toda vez que eu faço um commit, por exemplo, eu posso associar uma tarefa para mostrar ali para a gestão de projeto e tudo mais que a minha alteração, o meu commit, a minha branch está atendendo a tarefa XPTO que foi criada. Então a gente consegue criar uma rastreabilidade do processo. Inclusive, essa mesma demanda ela pode ser utilizada para mostrar o que está sendo implantado no ambiente. Então você consegue ver, por exemplo, a gente vai fazer uma release hoje, sexta-feira. Eu não gosto da ideia de fazer release às sextas-feiras, mas como todo mundo quase faz,
Vamos seguir esse exemplo. Então hoje sexta-feira, 6 horas da tarde, vamos fazer um deploy disso em produção? Ok, vamos. Mas e aí? O que está entrando nessa release? A gente consegue ver via esses work items que estão relacionados com a release. Está entrando alteração que inclui um novo parâmetro no carrinho de compra, ou que inclui um novo parâmetro na seção, ou que inclui a tela nova que a gente estava desenvolvendo. Então a gente consegue ter uma rastreabilidade muito legal de ponta a ponta, usando ali toda essa parte dos boards e backlogs, tá? Outra coisa muito legal que vale a pena citar que a gente tem aqui é o Azure Artifacts. O que é o Azure Artifacts? É o seu feed de pacotes privado. E eu estou falando de pacotes, é NuGet, NPM, Maven, esse tipo de pacote. Então, hoje, quando a gente desenvolve aplicações, é comum, essencial, crucial a gente estar sempre utilizando ali os pacotes de NuGet, NPM e tudo isso, né? E aí, quando a gente cria os nossos próprios, onde é que a gente vai hospedar isso? É bem comum a gente subir algum serviço para hospedar isso, seja um Nexus, por exemplo, ou seja uma versão private do NuGet.org, ou qualquer outra ferramenta, um JFrog e algumas outras. É muito comum. Mas com o Azure DevOps a gente não precisa fazer isso. Por quê? Porque o Azure DevOps já tem isso embutido para a gente como uma funcionalidade que já vem nativamente, a gente não precisa implantar nada de novo, já está ali e a gente consegue usar todo o permissionamento do próprio Azure DevOps para isso. A gente consegue garantir uma segurança muito mais simples, sem precisar ficar dependendo de gerenciar uma ferramenta extra, que eu acho meio chatinho, né? Pode ter cenários que a ferramenta extra faça sentido, mas trazer isso tudo para um lugar só, para mim, é indescritível, porque para mim facilita muito a minha vida, facilita muito todo esse processo de gestão, armazenamento e tudo mais, tá? E outra funcionalidade que eu quero falar com vocês, que para mim é o carro-chefe da ferramenta, é o Azure Pipelines. O que é o Azure Pipelines? Basicamente, é o motor do Azure DevOps que permite a gente automatizar tudo o que acontece aqui dentro dos nossos pipelines. Então, imagina, eu preciso que quando eu fizer um push na minha branch, ou quando eu fizer um pull request para branch develop ou para branch main, eu quero que rode algum tipo de validação para garantir que o meu código não está quebrado. É aí que entra o Azure Pipelines. Você pode ter os seus pipelines de CI ali dentro para poder compilar a sua aplicação, rodar seus testes unitários, rodar um SAST ali dentro como um Sonar, por exemplo, para poder fazer uma análise de código, qualidade de código, pode fazer uma análise de dependência, para ver se você não está usando nenhuma dependência com vulnerabilidade ou deprecada. Então a gente consegue ter todo esse processo de garantia. E é o mesmo Azure Pipelines que vai fazer também o deploy das suas aplicações em qualquer ambiente que estiver usando. Como eu falei lá atrás, chama Azure DevOps, mas não está preso ao Azure, tá? Então com o Azure DevOps você vai conseguir fazer deploy na AWS, GCP, Alibaba Cloud, você vai conseguir fazer via FTP se você estiver usando algum provedor que precise de fazer deploy via FTP. Você pode fazer deploy no seu ambiente on-premises usando o Azure DevOps na nuvem. Sim, isso é possível, tá? E não é nenhum bicho de 7 cabeças, não, tá? É sim possível você fazer deploy no seu ambiente on-premise. E também esse Azure Pipelines ele é totalmente flexível, tá? Por quê? Porque a gente pode ter os agentes do Azure Pipelines, que é como ele executa as coisas, rodando em Windows, Linux ou Mac. Então a gente não precisa ficar restrito a um só sistema operacional, a um só cenário. A gente pode ter esses 3 ambientes, tá? E o legal aqui, interessante, é que quando você cria a sua conta, a Microsoft já fornece aqui pra gente a possibilidade de usar o Azure Pipelines de graça. Se não me falha a memória, a gente já vê aqui agora, mas se não me falha a memória, é 1.800 minutos por mês. E aí você pode usar esses agentes, tanto Windows, Linux ou Mac, para poder fazer esses seus testes aqui, tá? Então, é um negócio bem legal, tá? Que a Microsoft já fornece, e você também pode pegar esses mesmos agentes e instalar na sua própria infraestrutura, tá? Lembrando que os agentes hospedados pela Microsoft ali, eles são instalados e configurados pela Microsoft, então já existe uma gama enorme de softwares instalados lá dentro, então muito provavelmente qualquer teste que você for fazer, você vai conseguir resolver lá dentro com tecnologias atuais, por exemplo, principalmente, né? Se você for com uma coisa muito antiga, talvez não consiga. Mas se você estiver fazendo um projeto com tecnologias atuais, dificilmente você vai ter problemas para rodar dentro dos agentes do Azure DevOps hospedados pela Microsoft. Quando vem para você hospedar, aí você precisa estar responsável por tudo que vai ter dentro dele. Aí você pode instalar qualquer software que você quiser. Se você quiser rodar algo mais antigo, aí você consegue também rodar e tudo mais. Isso é legal.
A gente tem outra funcionalidade que eu só vou citar e eu não vou mostrar nesse curso em si, que é o Azure Test Plans. Tá? Para que serve o Azure Test Plans? Ele é para a gente poder gerenciar a execução de testes pelo time de QA, automações de testes e tudo mais. Eu não vou entrar muito nessa parte, nesse mérito, porque é uma parte da qual eu não domino, deixo aí para os universitários. Se a gente tiver um QA bacana que fale dessa parte, eu posso apontar o vídeo dessa pessoa aqui para vocês também, beleza? Então, se vocês conhecerem alguém de Azure Test Plans que queira compartilhar a visão, função e tudo mais, deixa aqui nos comentários para a gente poder tentar colocar ou direcionar alguma coisa bem bacana. Então, eu tô na tela aqui do Azure DevOps, né, de como você cria a sua conta, porque eu quero mostrar uma coisinha para vocês. Nessa tela aqui, ó, a gente consegue ver as principais funcionalidades, tudo que eu mostrei para vocês, tudo que eu falei com vocês, né? Azure Boards, Pipelines, repositórios, Test Plans, Artifacts. Aqui mostra um pouquinho da tela, mas a gente vai ver isso nos próximos vídeos também, ó. Mas dá pra gente ver que é tudo bem legal, tudo bem interessante. E tem essa outra tela aqui que eu acho que é importante da gente falar, que são os preços do Azure DevOps. Quanto custa para a gente usar o Azure DevOps de fato, tá? Então, aqui ó, a gente tem duas grandes colunas. Essa mais em cinza e essa em branco. Vamos lá em cinza primeiro. A em cinza está falando aqui, ó, Individual Service. Por quê? Porque são serviços licenciados à parte. E aqui no User License são as licenças que a gente atribui a usuário. Ou seja, as Individual Service a gente não atribui necessariamente a um usuário. A gente pode licenciar isso à parte, tá bom? Então, por isso que é o Individual Service. E aqui a gente tem dois serviços nessa área de Individual Service. O primeiro deles que é o Azure Pipelines. E aí, ó, ele está falando para a gente que, de graça, para a gente começar a usar, ele tem um agente hospedado pela Microsoft e a gente também pode ter um agente auto-hospedado. Ou seja, eu posso baixar um agente e instalar na minha infraestrutura para rodar meus pipelines. Beleza? Então, eu já tenho um licenciado de graça. E aqui ó, ele está falando dos preços. Esse Microsoft agente hospedado pela Microsoft tem 1.800 minutos por mês para usar e um self-hosted com minutos ilimitados. Então, o agente que você instala na sua infra, você não precisa pagar nada para usar ele, tá? Então, você consegue usar tranquilo. E aí, ó, aqui também, se você quiser mais agentes hospedados pela Microsoft, você vai pagar $40 extras por mês, tá? Por serviço paralelo e $15 por mês pelo serviço paralelo no seu agente auto-hospedado. Você deve estar perguntando, como assim serviço paralelo? O licenciamento do Azure DevOps, ele não acontece por quantidade de agentes instalados na sua infraestrutura. Ele acontece pela quantidade de serviços em paralelo que você vai executar. Como é que você vai executar isso em simultâneo? Imagina o seguinte, você tem aí, o seu time de desenvolvimento está desenvolvendo 5 aplicações em paralelo, beleza? Vamos supor isso. E aí, essas 5 pessoas fizeram um push ao mesmo tempo, e aí você quer rodar esses 5 pipelines para não deixar esses times parados. Você quer que rode os pipelines de CI de cada um deles para poder fazer análise de teste, compilação, SAST e tudo mais. Se você não licenciou nenhuma execução paralela, vai só executar um de cada vez. Vai executar um pipeline, terminou, vai para o próximo e assim sucessivamente, entendeu? Esse é o X da questão. Você vai ficar com um processo engargalado, tá? Daí, se você quer que esses 5 pipelines rodem juntos ao mesmo tempo, não preciso ficar esperando um terminar para começar o outro. Você precisa licenciar 5 execuções em paralelo, tá? Para isso rodar ali. Você pode ter 50 agentes. Se você não tiver essas execuções em paralelo licenciadas, você não vai conseguir rodar todos os seus agentes ao mesmo tempo, beleza? Essa é a ideia. Então, se você quer rodar 5 simultâneos, você tem que ter 5 simultâneos licenciados pelo seu mês, beleza? Fora isso, vai ficar ali engargalado. Então, você precisa entender qual que é o nível de simultaneidade que você quer que os seus pipelines sejam executados, tá bom? E aí aqui, ó, inclusive, você consegue até simular aqui pela essa quantidade de simultaneidades, ó, tá vendo? Esse daqui no hospedado pela Microsoft e aqui no Self-Hosted. Se você colocar 5 serviços em paralelo, você vai pagar $280 por mês. Mas geralmente a gente não precisa, principalmente para projetos menores, a gente pode usar coisa de 2, 3 paralelismos ali, tá? E o outro também que é licenciado como individual é o Azure Artifacts, tá? O Azure Artifacts tem 2 GB free aqui de armazenamento, né, de storage, ou seja, eu posso armazenar 2 GB de pacote
dentro do Azure Artifacts, sem pagar nada por isso. E aí, acima disso, eu começo a pagar $2 por giga, tá? Ele está falando aqui ó, que ele é uma ferramenta líder em indústria para NuGet Server, suporta Maven, NPM e Python. Ele faz upstream também do NuGet, do NPM, integrado com Azure Pipelines e também tem controles ali de acesso sofisticado. E ele está explicando para a gente também aqui ó, o sistema de custo. Até 2 GB gratuito, de 2 a 10 você vai pagar $2 por giga. Se você está usando de 10 a mais, você vai pagar $1 por giga. Se você tiver com 100 GB até 1 tera ali, você vai pagar 50 centavos por giga. E se você tiver acima de 1 tera, é 0,25. Beleza? Então, esses são os licenciamentos dos serviços individuais, dos serviços que são apartados. E aí, quando a gente olha para a parte de usuários licenciados, aí a gente tem aqui 2 grandes planos, que é o Azure Basic Plan e o Azure Basic Plus Test Plan, ou mais Test Plan, não sei porque eu falei Plus, enfim. A diferença entre os dois, a gente consegue notar bem claro. O preço, um é $6, o outro é $52, né? E por que essa diferença? Porque aqui a gente tem o Azure Tests, tá vendo? Ó, o ícone aqui, a gente tem o Azure Test, o teste também aqui, a parte de teste deles. Isso faz esse custo aumentar. Mas esse usuário que vai ser esse custo elevado não precisa ser qualquer usuário do seu time. Não precisa ser as pessoas desenvolvedoras do seu time. São as pessoas que cuidam da área de QA, as pessoas que criam e executam os planos de teste, tá? Então, para essas pessoas, você vai licenciar esse usuário mais caro. Ele inclui, se a gente for olhar aqui, ó, tudo que o usuário básico inclui, mais a parte de teste, tá bom? Basicamente, essa é a diferença de um para o outro. E o que o usuário básico inclui? O Azure Pipelines, a gente pode rodar os pipelines, a gente pode trabalhar com o Azure Boards, e a gente pode trabalhar também com o Azure Repos e o Artifacts. O legal aqui é que os primeiros 5 usuários, as primeiras 5 pessoas que fizerem parte do seu time, não precisam pagar. A gente vai pagar a partir do sexto, tá vendo? Ó, até 5 aqui, 0. Quando a gente coloca a sexta pessoa aqui, começa a cobrar $6 e aí em diante, tá? Então, 5 pessoas, 5 licenças são gratuitas pra gente e as demais a gente vai fazer parte aqui desse licenciamento que custa $6 por mês ou 52 caso seja uma pessoa do time de QA que você precisa habilitar o Test Plans, tá bom? E aqui eu diria que entraria ainda uma terceira camada de licenciamento, que aí entra quando você licencia com as parcerias Microsoft, faz os licenciamentos de Visual Studio, o antigo MSDN, né? Mas os licenciamentos de Visual Studio Enterprise, por exemplo, que também dá acesso ao seu Azure DevOps para as pessoas que tiverem a licença atribuída, tá? Eu não vou entrar muito em detalhes da licença do Visual Studio em si, mas a licença Visual Studio te dá vários outros benefícios, então se sua empresa estiver buscando licenciamento também de se trabalhar, por exemplo, com Azure, trabalhar com Visual Studio em si, vale a pena a sua empresa dar uma olhada nesse nível de licenciamento com alguma empresa parceira, tá? E aí, para a gente não ficar só nessa de teoria, vamos criar a nossa conta no Azure DevOps, para a gente dar uma olhadinha em como é, e aí nas próximas aulas a gente segue executando mais coisas, mostrando mais telas e tudo mais, como funcionam realmente as coisas. Então aqui, ó, eu vou aqui em Start Free, e aqui eu vou autenticar com a minha conta, claro, né? E aí, ó, se você não tiver nenhuma organização na sua conta, for uma primeira vez que você está criando uma organização com esse e-mail, você vai cair nessa tela aqui, ó, Get Started with Azure DevOps. A gente pode vir aqui em Continue, e aí, ó, ele vai mostrar para você, pedir para você, melhor dizendo, qual que é o nome da sua organização. Ele já vai sugerir um nome aqui pra gente, né? Você pode mudar esse nome aqui para um que faça mais sentido, o nome da sua empresa, o nome do seu projeto, ou o seu nome, enfim. E aqui você também pode trocar em que servidor, em que região isso vai estar hospedado. Então a gente está aqui por padrão no Brasil, né? Mas a gente poderia criar isso em outras regiões, principalmente se você estiver vendo isso de fora do Brasil. E aqui ele vai pedir um CAPT que a gente pode digitar aqui, ou a gente pode não, a gente tem que digitar para poder criar a nossa conta. Beleza? Só que eu já tenho uma infinidade de contas criadas e eu não vou criar uma nova, tá? Então, essa é a tela inicial depois que a gente tem um projeto criado. E nessa tela a gente pode ver aqui do lado organizações das quais nós fazemos parte ou possuímos, tá? A gente pode ver aqui embaixo uma tela onde tem configurações da nossa organização. A gente consegue ver também aqui ó, os projetos recentes que a gente abriu. E aqui vários outros projetos que estão criados nessa conta que a gente tem permissão, tá?
Aqui também a gente consegue ver o work items que estão atribuídos para a gente e também pull requests que estiverem abertos no nosso nome que nós abrimos. Estamos aguardando ali alguma submissão, tá? Então, esse é o que é o Azure DevOps, é um overview rápido, uma aula inicial de o que é o Azure DevOps. A gente viu também aqui como é que a gente cria a gente viu também como é que a gente cria a nossa conta, né? Que eu acho que é uma questão bem bacana para a gente já poder começar a usar. A gente viu quanto custa, a gente vê que a gente consegue fazer esse nosso teste de graça, sem maiores problemas, porque a gente tem ali os benefícios gratuitos do Azure DevOps. A gente conheceu ali de overview rápido das principais funções e nas próximas aulas a gente vai começar a ver de fato como é que isso funciona. Vai dar uma olhada na organização, configurações, repositórios, boards, pipelines e muito mais, tá bom? Já aproveita, deixa aqui nos comentários desse vídeo o que você espera nessa série, para que eu possa ver se eu consigo colocar nos planos também algumas outras coisas que talvez eu não tenha pensado. Deixa aqui então o que você está esperando disso, o que você está esperando dessa série. Vamos bater um papo, vamos conversar um pouco mais. E também não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Espero vocês aqui também no próximo vídeo dessa série. Aquele abraço!